Se 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo, para todo número real x, o valor de a mais b é. Bom, então aproveita esse momentinho aí do início de resolução, vai ter uma vinhetinha de mais ou menos 10 segundos, aproveita lá, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu joinha no vídeo aí e apresenta pros amigos para acompanhar a resolução da FUVEST junto com a gente. Depois da vinheta, resolução. Bom, então para falar dessa questão aqui, a gente tem que entender o que a FUVEST queria que a gente fizesse nessa questão. E aparentemente, a gente vai ver agora que a FUVEST queria que a gente fatorasse. E fatorar esse polinômio é uma coisa que a gente pode fazer de diversas maneiras. E aí eu fico me perguntando, qual é a melhor maneira? O que eu faço para escolher a melhor maneira para fazer essa questão então da FUVEST? Tá aí, eu não sei como fazer. Então vamos fazer do jeito mais simples possível, do jeito mais rápido também para essa questão, por incrível que pareça, que é o jeito de fatorar, ou seja, de abrir esse cubo perfeito aqui. E abrir esse cubo perfeito é uma coisa que, se você tá acostumado a fazer questões de fatoração, você está acostumado com todo o polinômio que vai aparecer aqui dessa abertura. Então, a partir de agora nessa questão, eu não vou mais mexer nessa parte por um momento e vou desenvolver somente essa parte aqui da resolução. Então, como que fica aí a abertura deste primeiro polinômio? Esse primeiro polinômio aqui fica assim, ó, x ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo elevado à primeira, mais 3 vezes o primeiro elevado à primeira vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ou o último aqui, o a ao cubo. Tudo isso aqui menos o segundo termo. E o segundo termo que vai em vermelho agora, para facilitar pra gente, é o primeiro aqui ao cubo, do mesmo jeito que o outro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. E é esse cara aqui, então, que a gente tá falando. Aí você me pergunta, Taif, esse era o jeito certo de fazer essa questão? Era só essa fatoração aqui que a gente tinha que saber? Se você souber decorado, então, a fatoração, você mata a questão da FUVEST? Exatamente, por alguma maneira obscura aí, a FUVEST queria que você fatorasse isso dessa maneira, abrir na raça mesmo. Vocês vão perceber que é o jeito mais rápido. Existem outras faturações, claro, que conseguem resolver esse polinômio, mas a gente optou por seguir com essa resolução, porque essa resolução nos pareceu aí a mais rápida. Percebendo então que a gente corta o x ao cubo e a gente consegue agrupar os termos de segundo grau no x aqui e de primeiro grau no x com esses caras. A gente consegue agrupar o menos 3x quadrado a com o menos 3x quadrado b e reescrever tudo que tem x quadrado num só termo aqui. E qual que é esse termo então? Olha só, eu tenho menos com menos aqui. Taif, você esqueceu do parêntese, Taif. Exatamente, Taif esqueceu do parêntese aqui. E esse sinal de menos, ele interfere em todo mundo. Então, esse menos cortou aqui já com esse cara. Esse menos também interfere com esse menos, vira mais. Esse menos com esse mais aqui vai virar um menos. Esse menos com esse menos vai virar mais. E eu posso agora, finalmente, tirar o parêntese. Então, para completar, eu tenho o termo 3b aqui positivo com o 3a negativo, então eu vou escrever 3b menos 3a. Tudo isso está multiplicando o termo que tem x quadrado. Vou pegar o termo que tem o x elevado à primeira potência, esse outro termo que tem o x elevado à primeira potência. Aqui a gente percebe então que o termo que tem x, ele está multiplicando 3b quadrado e está multiplicando 3a quadrado, só que o 3a quadrado está positivo e o 3b quadrado está negativo. Por último aí, o nosso termo independente, que é o termo então que vai ficar sozinho aqui. Eu tenho menos a ao cubo e tenho mais b ao cubo. E aí o que você tinha que perceber é que todos esses termos, no fim das contas, eles têm que ser equiparáveis ou eles têm que ser comparáveis aos termos do nosso polinômio que estava do outro lado da igualdade. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a isso daqui e esse termo todo aqui tem que ser igual a 7. Ou seja, a gente consegue as seguintes equações. O 3 desse primeiro é igual a esse termo, portanto 3 é igual a 3b menos 3a. O 3 desse lado da equação é igual ao 3b menos 3a desse lado da equação. O menos 9 desse lado da equação é igual a este termo como um todo aqui. E o 7 que sobrou do lado de cá é igual a todo esse termo aqui. E aqui a gente percebe que a gente consegue cortar todo mundo, então que fica b menos a igual a 1. Simplificando todo mundo por 3 aqui também, a gente consegue então que menos 3 é igual a quadrado menos b quadrado. E essa equação aqui é uma equação estranha, que você, como tem 3 equações e 2 incógnitas, você não necessariamente precisa usar essa equação. Então eu vou deixar essa equação aqui paradinha e se a gente precisar, a gente usa ela. Mas acho que não vai precisar. Então o próximo passo é a gente enxergar
pegar e precisar enxergar mesmo por ser uma questão de fatoração, que isso daqui é uma diferença de quadrados. Então, se você olhar lá a aula do MAC de fatoração do canal, você vai perceber que isso aqui é uma diferença de quadrados, que pode ser reescrita como A mais B, que multiplica A menos B. E isso dá menos 3. A equação de cima eu vou somente reescrever para deixar o A em evidência e vou multiplicar todo mundo por menos 1. Assim eu deixo o A positivo, o B negativo e isso dá menos 1 aqui do lado. Porque assim a gente consegue substituir esse A menos B e fazendo isso a gente pode transformar isso aqui direto em menos 1 e aí a gente conclui que A mais B é igual a 3. E aí, pessoal, chegando aqui, olha só, a gente sem querer já descobre direto qual que é a resposta dessa questão, porque A mais B é exatamente o que ele pediu e isso está na alternativa A dessa questão da FUVEST. Uma questão boa de fatoração, só que é uma questão que exigia somente que o aluno soubesse como que expande esse polinômio aqui também. Fazendo isso e comparando termo a termo, dava para matar a questão. E dá para fazer isso em 3 minutos? Talvez, se você tiver bastante treinado, bastante treinada aí nessas técnicas de fatoração e de ficar agrupando e desagrupando os termos nas expressões. É uma questão que não exige tanto de conhecimentos grandes de fatoração, mas é uma questão diferente aí do normal da FUVEST, uma questão boa, então. Espero que você tenha gostado. Não esquece aí de se inscrever no canal e continuar acompanhando as resoluções da FUVEST desse ano e dos próximos anos com a gente aí. Valeu, abraço!